Hoje você vai entender por que a emoção que você mais evita é exatamente a que mais tem poder para te curar. Por que a tristeza que você engole, disfarça e envergonha não desaparece? Ela se transforma em algo muito mais pesado. E por que se permitir sentir pode ser o ato mais corajoso e mais libertador da sua vida? Meu caro ouvinte, isso tem um nome. E Jung dedicou anos a entender o que essa emoção carrega. Você já sentiu uma tristeza que não tinha motivo aparente? Um vazio que não conseguia nomear? Uma melancolia que aparecia nos momentos mais inesperados? Numa música, num cheiro, numa tarde de domingo? Ou o oposto? Viveu algo que deveria ter te partido e não conseguiu chorar? Ficou se perguntando por que não sentia nada? Se havia algo errado com você, se você era insensível, se o que sentia ou não sentia era normal. A tristeza é a emoção mais incompreendida depois da raiva. Desde criança nos ensinaram a ser fortes, a superar, a seguir em frente, que chorar é fraqueza, que ficar triste é perda de tempo, que você precisa focar no positivo. E assim fomos aprendendo a tratar a tristeza como inimiga, como algo a suprimir, a disfarçar, a envergonhar. Mas Jung viu algo diferente. Jung viu na tristeza não uma fraqueza, mas uma inteligência, uma função essencial da psique que sinaliza perda, luto, necessidade de integração. A tristeza não é o problema. A tristeza é a resposta, e quando você a silencia antes que ela possa fazer seu trabalho, é quando o problema começa. Bem-vindo ao Reflexos da Consciência, bem-vindo à jornada das emoções. Hoje mergulhamos na tristeza, não para afundar nela, não para cultivá-la indefinidamente, mas para finalmente entender o que ela está tentando curar. Meu caro ouvinte, a tristeza é uma das emoções mais antigas e mais universais da experiência humana. Todas as culturas, em todos os tempos, tiveram rituais para a tristeza. Períodos de luto, cerimônias de despedida, espaços seguros para chorar. Porque instintivamente a humanidade sempre soube: o que não é lamentado não é liberado. Jung observou que a tristeza cumpre uma função vital na psique. Ela é o mecanismo pelo qual processamos a perda. Toda tristeza genuína é uma resposta a uma perda. Pode ser a perda de uma pessoa, de um relacionamento, de uma versão de si mesmo, de um sonho que não se realizou, de uma fase da vida que terminou, de algo que você esperava e não veio. A tristeza diz: algo que era importante para mim não existe mais da forma que existia, e isso precisa ser reconhecido, honrado, lamentado. Meu caro ouvinte, quando a tristeza não é vivida, o que acontece? Ela vai para a sombra, como a raiva não expressa, como o medo não enfrentado. A tristeza não vivida se acumula e cobra seu preço de formas que o consciente nem sempre reconhece como tristeza. Ela se manifesta como apatia, como aquela sensação de que nada tem muito sentido, mas você não sabe exatamente por quê. Como uma fadiga que não passa mesmo depois de dormir. Como relacionamentos que começam a parecer ocos. Como uma criatividade que secou sem razão aparente. Como uma irritabilidade crônica que não tem endereço. Jung fazia uma distinção importante entre tristeza e depressão. A tristeza é uma emoção viva. Ela se move, ela flui, ela tem um objeto, ela tem um propósito. A depressão é o que acontece quando a tristeza é cronicamente bloqueada, quando a psique não tem espaço para lamenta o que precisa ser lamentado. A depressão não é tristeza demais. É tristeza que não encontrou saída. Meu caro ouvinte, existe um aspecto da tristeza que Jung explorou e que raramente é discutido: a relação entre tristeza e profundidade. As pessoas que se permitem sentir a tristeza plenamente, que não fogem dela, que não a suprimem, que deixam as lágrimas virem quando precisam vir,
Essas pessoas desenvolvem algo que Jung chamava de profundidade de alma, uma capacidade de se mover pelo espectro completo da experiência humana, uma empatia genuína com o sofrimento dos outros, uma sabedoria que só vem de ter passado por dentro das coisas. A tristeza bem vivida não te enfraquece, ela te aprofunda. Como isso se manifesta na vida cotidiana? A tristeza não vivida aparece em momentos inesperados. Uma música que te pega desprevenido no supermercado. Um cheiro que te leva de volta a uma memória que você pensava ter superado. Um filme que abre uma comporta que você não sabia que estava fechada. Esses momentos não são fraqueza. São a psique pedindo espaço para processar o que ainda não foi processado. Meu caro ouvinte, Jung propunha que o caminho não é evitar a tristeza, é criar espaço para ela, é aprender a diferença entre afundar na tristeza e atravessá-la. Afundar é quando você fica dentro da tristeza sem movimento, ruminando, repetindo, sem nenhuma abertura para o que vem depois. Atravessar é quando você se permite sentir completamente e confia que do outro lado existe algo diferente. Como você cria esse espaço? Com rituais simples, com um tempo de silêncio, com um choro que você não interrompe, com uma conversa honesta com alguém de confiança, com um luto que você honra em vez de apressar, com a permissão de não estar bem por um tempo, sem se cobrar por isso. A tristeza tem um ritmo natural. Quando você não a interrompe, ela se move, ela flui. E quando ela conclui seu trabalho, o que fica não é o vazio que você temia. O que fica é espaço, leveza, uma clareza sobre o que realmente importa, uma presença mais plena com o que ainda existe. Meu caro ouvinte, a palavra-chave deste episódio é esta: eu me permito sentir para me curar, não como convite para o sofrimento, como permissão para a honestidade, para reconhecer o que foi perdido, para honrar o que merece ser honrado, para deixar a psique fazer o trabalho que só ela sabe fazer. Se esse episódio tocou em algo que você tem evitado sentir, uma tristeza antiga, um luto não concluído, uma perda que você apressou, compartilha. Porque alguém na sua vida também está carregando uma tristeza que não encontrou espaço para existir. E talvez essas palavras sejam exatamente o que essa pessoa precisa para se permitir sentir. No próximo episódio, vamos mergulhar numa emoção que ninguém quer admitir que sente: o ciúme. O que ele realmente esconde, de onde ele vem e por que integrá-lo, pode revelar algo surpreendente sobre o que você mais deseja. Até lá, cuide da sua psique. Meu caro ouvinte, nos vemos na próxima jornada.